Olá, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje a minha convidada, ela é técnica em podologia, ela é graduada em biomedicina, pós-graduada em Microbiologia. microbiologia, palestrante, empresária e fundadora da marca Hiperpé. Boa noite, Ellen. Muito obrigada por ter aceito o meu convite para conversar com o pessoal de um tema de tanta relevância. Eu que agradeço pelo convite, fico imensamente feliz por estar aqui, por contribuir na podologia, e é sempre uma alegria passar informação. Né? É muito legal mesmo, né? A Ellen, ela é a pessoa mais indicada para falar desse assunto. A Ellen estuda muitos fungos, a Ellen tem uma empresa, ela desenvolveu produtos para cuidar de fungos. Então, conta um pouquinho a tua história até você chegar na podologia, Ellen. Minha história, eu acredito que é uma história muito comum, né, que hoje, como a maioria das podólogas começam. Eu sempre gostei de cuidar de pés, desde criança. Eu gostava de cuidar do pé da avó, da mãe, dos irmãos, cuidava de todas as unhas. Mas eu tinha uma atenção para os pés. E sempre fui muito boa aluna, então eu gostava de estudar, eu era a melhor aluna da classe, eu sempre gostei de ler. E quando eu falava que ia cuidar dos pés, chamava a atenção das pessoas. Ela falava, nossa, você vai cuidar dos pés, você é uma aluna tão inteligente, vai ser manicure. E eu sou do interior de Minas, né? Onde as coisas não eram tão acessíveis. Então, lá no sítio, né, lá a gente nunca tinha visto falar de podologia. Então, pra gente era manicure. Mas eu sempre gostei muito. Aí fui, fiz manicure, né? Foi, foi meio que aprendi sozinha, depois fui para uma escola e fazia unha e gostava dos pés. E me chamava muita atenção porque as pessoas tinham muita doença, tinha dores nas unhas, pés rachados, e chegava na manicure querendo que a gente resolvesse. E como eu sempre falo, né, graças ao medo, eu sempre fui estudar. Então, o que que aconteceu? Falei, gente, eu não vou me propor a fazer uma coisa que eu não entendo. Então, depois de um tempo fazendo manicure, eu procurei uma escola de podologia em Campinas, que foi o CAP, onde eu me formei. E eu trabalhava e estudava. Já era muito Finalizei. difundida a podologia nessa época, Ellen? Não, não. Era tudo muito dificultoso. A gente não tinha acessibilidade, a gente não. Poderia ter, gente, mas eu não tinha, tá? Tô contando a minha experiência. Eu acredito que não. Nós A estamos gente tinha falando de quantos anos atrás, Ellen? de 20 anos Ah, atrás. então. Então, assim, era difícil acessar um professor, era difícil ter acesso ao conteúdo, até os livros, né? Era muito difícil, era caro, né? Então a gente evitava fazer manicure, pagando a podologia, mas eu sempre, tudo que eu fiz, Valéria, eu fiz com foco. Então, assim, eu era a melhor manicure, eu era muito boa manicure. Então, quando eu me propus a ser podóloga, eu sempre queria ser uma ótima podóloga. Entendi. Foi E difícil aí, você migrar? não, Não, não porque foi. eu vejo algumas pessoas falar que eu sou manicure e o cliente não quer pagar podologia e querem que eu faça a manicure, a podologia embutida na manicure, e a pessoa não consegue largar uma profissão e ficar só na outra. Aconteceu isso contigo? Assim, na verdade, não foi pelos meus pacientes. Muito pelo contrário, eles me ajudaram a elevar a podologia. Isso é a insegurança dentro da gente. Entendi. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim,
eu me boicotava. Tá, Ai, porque se não aparecer? Eu comecei assim, ó. Segunda, terça e quarta, eu atendia podologia. Quinta, sexta e sábado, manicure. tá. 6 meses. Segunda, terça, quarta e quinta, podologia. E eu atendia o dia inteiro. Lógico isso, depois de um tempo, né? Porque ninguém começa atendendo o dia inteiro. Verdade. Né? Isso eu tô falando depois de 2, 3 anos de formação, tá, galera? Não foi no primeiro ano que eu saí da escola e cheguei ali É pronta. legal você falar isso, porque às vezes as pessoas desistem porque elas se frustram, elas não entendem que existe um processo. Sim, tem um processo, tem o seu processo de aprendizagem, da captação de cliente. Eu acredito que na vida é tudo um processo, né? E Tudo. você tem que entender. Não queira atropelar nada, cada coisa na sua vez. E aí, quando eu percebi que eu estava cheia de cliente, segunda, terça, quarta e quinta, aí eu falei, Ellen, qual o problema com você? Para de se boicotar. Se você preenche sua agenda 4 dias, né? Sim, Segunda, terça, quarta e quinta, e já tem pacientes te procurando e você está ocupada com a manicure, o problema não é a transição, o problema é a sua insegurança é. de pegar a sua cartela e entregar na mão de uma pessoa que não sabe se vai cuidar bem dos seus clientes, se seus clientes vão virar seus pacientes de podologia ou não. E então, assim, eu acredito que a minha transição, Valéria, não foi os meus pacientes, foi a minha insegurança. Isso acontece muito, muito com os profissionais hoje. Que às vezes chega aluno e eu falo, meu Deus, porque você está na manicure, você está ótima, você está preparada, Exatamente. Eu conheço você uma está colega assim. tá preparadíssima. Mas aí eu se boicotando, que acredito igual aconteceu comigo. E foi questão de tempo. Mas até chegar a esse processo, eu acabei meu curso técnico, eu fui fazer curso de onicocriptose, curso de órtese, fui para o Uruguai, fiz um curso, fui para a Argentina. Gente, tudo isso com grana de manicure, tá? Legal. Então, assim, quando você quer chegar, você chega. Você dá um jeito, né? Dá um jeito. E eu sempre fui muito certeira no que eu queria. E quando eu quero alguma coisa que é para o meu bem e que eu não deixo nada que atravesse o caminho. Você não vê o obstáculo, só vê a solução. E então, assim, sempre trabalhei, estudei, e isso com criança pequena, tá? Na época, meu filho tinha 2 aninhos, hoje já tem, né? Já mais de 18 aí. Então, eu nunca deixei nada atrapalhar os meus objetivos. Essa podologia, comecei a estudar. Eu acredito que a podologia, depois de 2018, 2017, teve um salto muito grande. Tá. Veio a internet, a gente ficou teve mais acessibilidade à informação, teve os professores que chegaram mais junto dos alunos. Aí eu comecei a faculdade, quando eu voltei da Argentina, que eu fui fazer um curso lá, eu voltei, entrei na faculdade de biomedicina, né? Tudo com muita dificuldade, viu, gente? Não foi fácil ser manicure, não foi fácil sair da manicure, foi tudo muito, muito sacrifício, porque eu vim de uma família muito simples, que me incentivou a estudar, mas de uma família pobre, então a gente não tinha grana para chegar e fazer o que quisesse. Sim, todos os cursos da vida e dar um pulo, Exatamente. Abrir um um espaço. gabinete com a cadeira automática que eu tenho hoje, com a melhor autoclave, não, não foi assim. Então, assim, a gente tem que começar, tem que focar, mas uma coisa de cada vez. E por que a biomedicina?
A biomedicina foi por causa dos fungos. Eu já estava cansada dos meus professores falar assim, ó, fungo não tem jeito, fungo não tem resultado. Mas por quê? Né? Aí, quando chegava os porquês, eu não tinha muita resposta. E naquele conteúdo que eu tive de micologia, de onicomicose, né, que não seria nem micologia que a gente teve lá no ensino técnico, não me dava conhecimento nem embasamento. Então, quando eu entrei na biomedicina, todo mundo jurava que eu ia para a parte de estética, que dá maior grana aí no mercado, né? Sim, é verdade. Aí eu falei, não, gente, eu não tô indo para estética, eu tô indo estudar micologia. Ah, mas quando chegar lá vai mudar. Não, não mudou. Aí quando eu cheguei e comecei o módulo, né, de microbiologia, aí eu falei, meu Deus, nós podólogos não sabem de nada mesmo. Não, não, é terrível, é um assunto. Nós não sabemos. Então, o que que acontece? Quanto mais eu estudava, eu descobria que menos eu sabia. É, eu tô nessa aí. Quanto mais eu E estudo, menos eu sei. Eu falei, meu Deus, quando eu vou achar que tá bom, que tá mais ou menos? nunca, até hoje eu acho que nunca tá bom para mim, Valéria. E aí eu tive, né, graças a Deus, professores que me apoiaram, que viram ali meu interesse, meu entusiasmo, introduzindo a podologia, né? E eu tive, quando o aluno se interessa, vai atrás do professor, gente, geralmente os professores sempre vai te abrir a porta. E ali eu entrei para a área de pesquisa e fui ali descobrindo que a gente tratava o mundo com melaleuca, que a gente tinha mais de 1000 tipos de fungo, 5 gêneros, e impossível você tratar, né, 5 gêneros de fungo com uma medicação só. Não que melaleuca seja ruim, não, Não, de jeito nenhum. mas porque 15 anos atrás eu só tinha ela. É, é. Mas ela em uma concentração diferenciada, ela é boa, e ela pura é super perigosa, porque ela tem um pH muito alto, causando lesão, ferimento, podendo causar um ferimento aí no diabético, né, por causa do pH dela, da acidez. E no laboratório eu fui colocando as medicações e ali observando como os fungos reagiam. Por exemplo, Valéria, Trichophyton rubro, né? O que é o Trichophyton rubro? Aquela unha bem espessa, grossa, aquela unha que seu paciente chega no seu consultório falando que quase nasceu com aquele fungo, que está ali há muitos anos, né? Que tem aquela protuberância, que é difícil você limpar, tem que pegar a sua broca, a fresa mais potente. Quando eu colocava produtos oleosos, desenvolvia o fungo, ele aumentava. Sim. Quando eu colocava um pH alcalino, que é um timol, uma melaleuca, inibia o crescimento dele em cultura. Aí eu fui vendo que já um óleo de girassol ozonizado sobre o gênero Cândida já inibia o crescimento. Então eu já comecei a ligar os fatos. O óleo de girassol é muito eficaz no gênero Cândida, mas não é tão eficaz no gênero dos dermatófitos, que seriam os tricófitos. Sim. Porque então eu comprava os blends com todas as misturas de óleos essenciais juntos. Tá. Então tem que ser muito moderado, a gente tem que olhar o frasco atrás, ler e ver o que tem. E para isso tem que conhecer dos ativos, né? Tem que conhecer os ativos. É muito importante. Ou então, né, no seu frasco tem que já estar inscrito, né, escrever para qual gênero de fungo você está comprando essa medicação.
Então foi por isso que tu foi para a biomedicina, para Foi estudar por isso mais profundamente. exatamente. E para quem não sabe, a Ellen ela é especialista em fungos e é por isso que ela está aqui e ela já deu spoiler e nós vamos falar de fungos. Ellen, dá uma explanada no o que é fungos. Gente, fungos são micro-organismos, né? Nós temos aí como micro-organismo bactéria, fungos e protozoários. Fungos são os micro-organismos que, a maioria dos casos, na podologia, alimentam de queratina. Então, nós temos os fungos sistêmicos, temos outros tipos de fungos nos alimentos, temos os não dermatófitos, mas nós temos o que mais a gente vai pegar no nosso consultório são os dermatófitos, que ele alimenta da queratina para sobreviver. A queratina é uma proteína que tem na unha, no cabelo e na pele, né, Ellen? Exatamente. Nosso corpo, Valéria, é composto de uma camada basal de queratina. Essa queratina que começa no couro cabeludo e vai até a planta dos pés. Então, significa que em qualquer região do seu corpo, você pode ter uma proliferação fúngica. Couro Sim. cabeludo, pescoço, e cada um de um gênero, né? Axilas, virilha, temos sistêmico, a candidíase, né? Que Então, na assim, mulher é muito comum, né? muito comum, que já não é do gênero dermatófitos, né? Sim. Então, assim, fungos, hoje, eu digo para vocês que eles se alimentam de queratina lindamente e se reproduzem. E eles vivem dessa queratina, e nosso corpo é coberto dessa queratina. Que a gente precisa saber identificar qual a região é mais comunente, qual tipo de gênero de fungo, porque a gente tem, por exemplo, o micrósporo no couro cabeludo, o veruxo na barba, né? O Mentagrofix nas unhas, que é bem conhecido, o Trichophyton rubro também nas unhas. Temos o epidermófito nas plantas dos pés. Temos as tíneas, que são contaminação ou por dermatófito ou pelo gênero de Cândida. A tínia seria a frieira, né? Mas a gente tem 5 tipos de tíneas. Né? Quando tem queratina, quando é aquela tínia que tem aquela pele espessa, né, aquela queratose, a gente já identifica ela como dermatófito. Agora, Valéria, se aquela tínia que tem aquele efeito branco, cozimento, Sei, né, maceradinha, assim, né? macerado, né, que é muito comum no pessoal que usa sapato, principalmente de segurança, que transpira muito, esse é o único gênero que é de fungos que é a Cândida, que é o único tipo de tínia que é contaminado pelo gênero Cândida. Então, eu costumo dizer que a micologia, ela não é difícil. A micologia é extensa. E Uhum. aí, o que acontece com muitos profissionais? Eles perdem o interesse de estudar por ser muito extenso. Sim, porque também quer dar um pulo, né? Não tem atalho, né, Ellen? Eu costumo dizer que se a gente fosse falar de micose, fungos, a gente passaria meses Com certeza. falando. Então, ministro o curso 1 a 2 vezes. Eu só começo a ensinar ali o básico, porque não tem como eu entregar todo esse conteúdo para vocês em poucos dias. O que Sim. eu sempre incentivo meus alunos, Valéria? A ler artigo científico. Eu encaminho, dou uma apostila além do conteúdo que eu estou ministrando. Ah, tá. E tu quer que os alunos leiam 50 páginas do artigo científico? Sabe o que eu costumo falar para eles quando eu ministro um curso? Eu falo para eles aqui, sabe essa apostila? Vocês têm que dormir com ela.
É, Porque é muito conteúdo. Então, isso é comum do ser humano. Não é todo mundo que absorve tudo que a gente fala, né? lógico, lógico. Mas está tudo ali na apostila. Se ele rever esse conteúdo por uma semana, já que estava aprendendo comigo, falando, vai ser muito mais fácil. Mas tem que Exatamente. fazer uma coisa: ler Ler. e E, estudar. e é legal você falar isso, porque quando você ministra o curso, você já compilou todo aquele conteúdo que você tirou dos artigos científicos para trazer de mão beijada para a gente. Então, vamos aproveitar, né? Exatamente. E vocês, gente, não tem noção do que é você pegar tanto conteúdo, enxugar o máximo para dar 1 ou 2 dias de curso. Eu não tenho noção mesmo, mas eu imagino, porque não tem um artigo científico de 2 páginas, não Não, existe. não. Aí você começa a falar assim, ó, isso é importante, isso também é, isso também é. Aí Pois você vai é. vendo, no final é tudo muito importante e o aluno precisa aprender, mas também não vai dar tempo, 1 ou 2 dias, né, de curso. Então aí você vai no que é mais comum, por exemplo. A microbiologia é muito extensa, né? Os fungos são extensos. Só que o que acontece? Eu sou podóloga, então eu vou focar onde? Nos pés, Nos pés. nas Porque unhas mais propriamente, né? Porque exatamente. na pele a gente só vai auxiliar, a gente não vai tratar, né? Exato. Na pele, hoje a gente já tem tratamento também. Na planta dos pés, tá? Já temos tratamento. Então, o que acontece? A gente precisa pegar esse conteúdo e enxugar o máximo possível para chegar e entregar. Sim. E, Ellen, é legal a gente falar também que na nossa macrobiota a gente também convive com os fungos e que eles também têm uma Ação importância, importante no uma ação nosso corpo. importante, exatamente. Não só na macrobiota, mas também na medicação, né? A penicilina. A penicilina foi desenvolvida através de um fungo. É verdade. Foi uma das primeiras medicações, né? Nós temos aí E que está também, aí até hoje, né? que está aí até hoje. Nós temos também os fungos, né? Na nossa alimentação, a reprodução do queijo, da cervejinha, É verdade. né? É Então, verdade. assim, tem a parte, né, que não é nada saudável dos fungos, mas também tem a parte que a gente necessita do fungo Os no nosso. cogumelos, que é caro e todo mundo Exatamente, quer adora. comer. É, É isso mesmo, galera. Então, assim, eu costumo dizer assim, Valéria, que o fungo não é só o vilão, né? não, não é o vilão. A gente precisa manter a simbiose com eles, né? Simbiose. Exatamente. E aí, quando diminui a nossa imunidade e a deles fica melhor que a nossa, a gente se lasca. É Se isso. lasca literalmente. Voltando na podologia, para você ter ideia, quem tem mais problemas com fungo hoje é quem tem doenças imunossupressoras. Aí a gente volta lá na simbiose, Sim, sim. né? Então, assim, é uma relação muito grande e muito íntima, né, com o fungo. Eu falo que eu agradeço aos fungos, porque senão não teria estudado tanto, É verdade, é não verdade. teria convivido tanto. E por que você acha que a gente negligencia? A gente que eu estou falando genericamente, né? Porque existe uma cultura. Primeiro, que eu acho que o pé é discriminado. Já falei com muitos convidados aqui, a gente discrimina o pé. Segundo, que Exatamente. eu descobri há pouco tempo que as pessoas não lavam o pé. Elas não lavam. O que lava o pé é a água que cai do chuveiro e do shampoo e do E os sabonete, resquícios, né? os resquícios, né? E terceiro, as pessoas que nos procuram pedindo ajuda com relação a fungos, elas não querem fazer o tratamento, elas querem milagre. Exatamente. E eu costumo dizer uma coisa para as minhas alunas e para os meus pacientes e clientes. Se eu tivesse o milagre, eu já estaria rica. Pô, é, Porque não existe milagre. Não, desculpa, existe milagre, claro. Mas
Mas eu não falo para que tratar de fungo. exatamente, fala que Deus está muito preocupado com outras coisas. Então vamos deixar o milagre lá para o coração, para o rim, né? O fungo nós podólogos cuidamos. Sim, E para isso eles nem precisam de um milagre. Eles só precisam cuidar e lavar os pés e higienizar. Só precisa sim, ter disciplina. é, Então eu brinco, né? Não fica à espera de um milagre. Só seja disciplinado que dá tudo certo. sim. E por que você acha que a gente negligencia tanto e as pessoas buscam o tratamento, mas elas não dão continuidade? Será que a gente não sabe se posicionar direito, Ellen? Ou será que o cliente não adere ao tratamento mesmo, porque ele não quer fazer a lição de casa também, porque ele também não quer Também. higienizar o sapato, ele não quer usar o ativo que a gente pede para ele usar em casa, porque ele vai precisar ter uma disciplina. Eu acho os dois fatores, né? É, muitos profissionais não estão preparados, não tem terapias. O laser é ótimo, é maravilhoso, mas só o laser, a maioria dos casos não resolve, principalmente os dermatófitos, que são fungos mais resistentes a alimentos, queratina rápida. Não tem uma terapia para morrer, não Estudou estudou o assunto micologia. e não estudou o assunto micologia e temos os clientes que não são disciplinados. Mas eu costumo dizer uma coisa, Valéria, quando a gente passa uma informação mais pesada para o nosso paciente, ele costuma a escutar um pouco mais. Por exemplo, quando você informa o seu paciente que o fungo está dilatando os vasos sanguíneos, que aquele inchaço excessivo que ele tem nas pernas pode ser apenas dos fungos proliferados nas unhas, ele Sim. vai ter um olhar diferente. Explica mais um pouquinho sobre isso, Ellen, para as pessoas entenderem a gravidade que é ficar ali tendo um fungo de estimação. Exatamente, ou escondendo o fungo do esmalte, né, no esmalte. Que só piora, né? O esmalte só piora, né? Eu já ouvi um comentário assim: gente, fungo não vai para a corrente sanguínea. Fungo não acontece. Gente, que ignorância. O fungo não só vai para a corrente sanguínea, como ele dilata vasos na região dos membros inferiores. Por quê? Porque ele está. A unha é apenas uma porta de abertura para ele entrar. Sim. E, Valéria, deixa eu falar com a Regina. Valéria, me perdoe. Imagina. Uma informação que é muito importante. Uma vez que o fungo dilata um vaso sanguíneo, ele não volta ao normal mais. Porque uma vez que o vaso dilatado, ele dilatou. Sim. E também é muito importante, assim, hoje a conscientização dos médicos. Quem tem conhecimento vai chegar para o paciente e vai falar: eu não vou fazer cirurgia nos membros inferiores, vou retirar vasinhos, ou eu vou fazer uma cirurgia safena. Por quê? Uma vez que o paciente tem o fungo, e se for fazer essa cirurgia, tem o corte, o sangramento, ele introduz na corrente sanguínea, assim, podendo complicar essa cirurgia. Nossa, eu não sabia disso, Ellen. Sim, Não e é muito sabia comum. desse nível, entendeu? Exatamente. Assim como os casos de amputações. Eu tenho um caso de amputação, um paciente meu que não era disciplinado, né? Hoje a família inteira dele vai na clínica. Que legal. E infelizmente foi pelo fato muito chato ter ocorrido que ele foi amputar. Ele era diabético, teve uma ferida na planta dos pés, na região do metatarso, e deu necrose, enfim, né? Foi fazer a amputação
Só que aí eu falava sempre para ele cuidar do fungo das unhas. E ele nunca cuidou. As Ia, mas pessoas não esporádico. cuidam, Ellen. As pessoas não cuidam. Aí teve uma complicação na cirurgia dele, Valéria. Foi pela amputação? Não foi. Foi pelo fungo nas unhas. Durante a cirurgia, esse fungo foi para a corrente sanguínea. Fungo das unhas dos pés. Meu Deus. E o médico falou isso para ele depois? Falou, por isso que eu ganhei a família inteira como pacientes hoje. O que aconteceu, gente? Nesse caso, né, quando vai para a corrente sanguínea, tem que ser aplicação venosa, as ampolas. São 3 ampolas que tem que ser aplicado. Hoje o Sistema Único de Saúde não fornece essas ampolas. Cada uma custa em torno de 20 mil reais. Eita, nossa. Então é 60 mil reais. Então, se você não tiver um plano de saúde classe A, que não pode ser nem intermediário, e se você tiver pelo SUS, você morre por causa de um fungo nas unhas. E muitas vezes não vai nem saber que foi o fungo que causou todo aquele problema, Nem, né? nem saber. Então, assim, será que você está passando para os seus pacientes essa informação? É. Porque o tratamento de choque, eu digo, né, que você tem que abalar seu cliente com uma informação de Sim, importância. sim. E podemos ir para uma escala menor, uma erisipela, por exemplo. Sim, Ninguém, exato. ninguém faz o link com fungos. Não. E outra coisa, você sabia que uma pessoa que tem erisipela não pode ter ferimento nenhum no pé? Nenhum. Para você cortar a unha de uma pessoa que tem erisipela, já teve essa proliferação no corpo que pode voltar, reagir a qualquer momento, um corte que você tira um bifinho ali na unha, como o ditado popular diz, né? Um corte que você sangra já é uma porta de abertura. Então, gente, quem tem erisipela, quem tem problemas vasculares, além dos diabéticos, né, que eu não estou colocando nem nesse assunto agora, não pode causar ferimento. Limpeza superficial, material sem ser pontiagudo para não cortar naquela região, tem que ser aquela cureta do diabético. Então, assim, tem todo um cuidado especial. Aí eu pergunto, os podólogos estão preparados assim também? Não creio. Porque assim, ó, até então a gente fala, o paciente não faz, o paciente não se comporta, o paciente não é disciplinado. Ok, eu concordo com vocês. Muito, tá? Mas e se o cliente, ele é disciplinado, ele está disposto a fazer o tratamento e não vir da sua parte como profissional o conhecimento? É. Eu acho importante a gente falar tudo para o paciente. Eu tenho o hábito de falar tudo o que eu vou fazer e por que eu estou fazendo e do jeito que eu estou fazendo. Eu tenho esse Muito costume. importante. Hoje todo mundo tem acesso à informação. E você tem que É, ser mais claro possível. até Porque de porque, repente. até porque ele pega uma informação do qual, de um assunto que ele não tem muito conhecimento e fica só com aquela margem, né? E se a gente não tiver Exato. argumento, Exatamente. Se você não tiver um conhecimento para contribuir ali, porque seu paciente quer de você conhecimento, né? Na exatamente. verdade, nós vivemos num mundo, Valéria, que todo mundo quer ter uma resposta para o seu problema. Sim. É porque Se quando ele... ele vem falar contigo, ele já olhou no Google. E outra, quando ele vem com você, é que ele quer que você resolva, É, independente qual patologia. Se é micologia, se é sim, onicocriptose, se é onicofose. Ele está ali com você porque ele quer uma resposta sua. E sim. você tem que estar preparado para atender esse paciente, Como é que você, independente de qual como é que patologia. você, como é que você acha que deve ser a abordagem quando a gente pega um ser humano que já está com fungos há 20 anos no pé? A abordagem, aí vamos voltar lá no nosso consultório, né? Saber aquela ficha de anamnese é importantíssima. A gente Sim, começa por ela. Você tem que coletar do seu paciente o máximo de informação, né? O ambiente que ele vive, estilo de vida,
calçado, alimentação, saúde, imunidade e até o emocional. Sim. Legal Isso é só você para. falar disso, porque isso é a proposta do meu podcast. Ah, é? É integrar o ser humano como todo, a saúde integral. Aqui eu não falo só com podólogos, eu falo com vários profissionais da área da saúde. E sempre fazendo link, porque eu senti essa necessidade com a podologia, das pessoas não Exatamente. entenderem que algumas podopatias acontecem por conta de alguma outra coisa no organismo dela que não está funcionando direito. E aí a gente não consegue resolver. Exatamente. Além da gente ter essas informações dos nossos pacientes, aí também vem a equipe multidisciplinar, né? Por Sim, exemplo, tem muitas alunas que mandam uma foto assim para mim, Valéria, tira uma foto de uma região do pé, vamos lá, do dorso. Fala, professora, é psoríase? Não sei. Quem sou eu para diagnosticar uma psoríase? sim, Uma pessoa para diagnosticar uma psoríase, ela tem que ter passado por um reumatologista, pelo nutricionista, pelo clínico geral, pelo dermatologista, né? E sim. outros médicos. Então, quem sou eu com a biomedicina e com o técnico de podologia? Primeiro, eu não dou diagnóstico. Era isso que eu ia falar, eu ia chegar nesse ponto. A gente faz uma hipótese Um diagnóstica prognóstico, né? exatamente, pelo que a gente estuda, mas a gente não vai ser incisivo com o paciente, a gente vai mandar ele procurar outro profissional. Exatamente. Aí, quando já tem aquela junta médica que dá um resultado, geralmente que nem é um só profissional, que vem com a psoríase, aí é diferente. Como eu trato esta psoríase? Aí a gente tem que estar preparado e respaldado, Sim, né? Eu vou fazer um tratamento, a gente já sabe que é uma doença que não tem cura, que vai voltar conforme o emocional de cada paciente, mas hoje eu tenho, sei lá, eu tenho laser, eu tenho um óleo de girassol ozonizado, né? sim. Eu posso tratar com isso, eu estou preparada para esse paciente, mesmo ele sabendo que não tem cura. Você vai amenizar. Exatamente. Eu vou fazer a minha parte quanto profissional da saúde podólogo, Sim, o que me cabe, né? Então, isso é muito importante. Você conhecer o seu paciente e tudo começa com a ficha de anamnese. Você sabe, Regina, Regina, meu Deus, desculpa, Valéria. não tem problema. Eu estava falando com a Regina até agora, me perdoe, pode me xingar. Não tem problema. Para você ter uma ideia, agora que eu mudei de clínica, eu quis inovar, sabe? E o papelzinho já não estava dando muito conta, porque hoje nós somos entre 8 e 10 profissionais na clínica. E eu quis um sistema, né, informatizado de podologia. Você acredita que não existia? Acredito. Eu fiquei tão triste, eu fiquei decepcionada, que eu contratei uma pessoa da odontologia para adaptar um programa de podologia para mim. Sim, Que aí, o que acontece lá na clínica? Todo mundo tem informação, a ficha de anamnese. Somos mais de um profissional, se ele passar com você, você vai abrir, vai saber o último protocolo que eu fiz, vai dar continuidade, se tiver alguma alteração, vai comunicar ali, e a gente tem esse conhecimento amplo, e né, não dos fica nossos clientes. preso só em você, né? Não, mesmo porque, né, a gente, né, não pode estar todo dia ali na clínica, de repente eu adoeço e esse profissional precisa de uma ajuda com urgência, né, nós temos mais profissionais lá para responder pela gente. Então,
é muita coisa na podologia, não é nem só o estudo, né, sobre fungos, sobre bactérias, sobre protozoário. São coisas tão básicas. Se não tem, é porque ninguém procurava. Inclusive eu nunca tinha procurado, né? Sim, sim. E tem um detalhe, você falou do laser num dos procedimentos do fungos, mas vale lembrar que o laser é só mais uma ferramenta. A gente pode fazer um tratamento de fungos sem o laser, né, Ellen? Pode, pode. E muitas vezes só o laser, se você não tem conhecimento de um gênero do fungo, de tipos, né? De um laudo ali, que você vai fazer uma coleta, comprovando o tipo de fungo, você também não tem uma resposta, porque às vezes, além do laser, o antifúngico próprio, você tem que associar ainda outras terapias. Sim, Então, Ellen, eu consigo tratar um fungo sem eu ter laser? Consegue? Eu acho que consegue. Pode ser que demore um pouquinho mais, porque você vai faltar uma terapia ali, mas você consegue sim. com certeza. E agora você falou num detalhe, são duas coisas. Existem podopatias que têm similaridades com infecção fúngica. A gente, a olho nu, acha que aquilo é fungos, mas não é. Não é. E você introduziu na podologia o exame micológico. Exatamente, junto com a cultura fúngica. O Esse. exame micológico, galera, é aquele exame que vai falar para você, tem fungo ou não tem, tá? O cultura fúngica vai dizer se tem fungo, qual gênero pertence e qual é a estrutura desse fungo. Se é uma hifa hialina, uma hifa demácia, se é um esporângio. Então, assim, é mais completo. Gente, já existe mais tipos de exames hoje já, tá? Então, assim, esse é o básico, o micológico e o cultura, para quem não tem conhecimento, que quer começar na podologia, entender gêneros, coleta, tem que saber sobre o micológico e a cultura. Você acha importante a gente colher esse material e saber que Super. porque a gente vai ter um ativo que vai agir naquele tipo de fungo específico. Porque hoje a Exatamente. indústria farmacêutica, Ellen, ela vende a mesma medicação para qualquer fungo. A gente brinca da melaleuca, né? Que a melaleuca tratava Era o mundo. universal, né? Era quase uma Tech Pix. Exatamente. Servia para tudo. Pra tudo. E aí a gente tem o fluconazol, o itraconazol, a linha do Zol também, viu, gente? Não é só a gente que erra, tá? Aí a indústria farmacêutica distribuiu o itraconazol, fluconazol, cetaconazol, que é da linha Anazóis, falando para o mundo que resolveria o problema dos fungos. Mas eles esqueceram de um detalhe gigantesco, que a linha dos Zóis trata apenas gênero Cândida. Os dermatófitos, não dermatófitos, que são os tricófiton, micrósporo, epidermófiton, Que são os mais filamentosos, comuns, né? não se trata com a linha dos Zóis. Trata-se com terbina fina. Se a gente, profissional, que a gente já estuda podologia, a gente tem a necessidade de fazer um exame, né, para a gente saber conscientizar aquele paciente ao tratamento adequado, imagina você chegar no balcão de uma farmácia e a pessoa mal saber que cor é sua unha, só de saber que você tem um fungo, ela vai e te fornece um fluconazol. Fora que o fluconazol é para o gênero Cândida. Se você tem um dermatófito, um tricófito, por exemplo, e você toma o fluconazol, causa uma reação e o fungo fica mais resistente. Se alimenta ele Se praticamente, ele alimenta. fortalece.
Porque você está fornecendo uma coisa para o seu organismo que é para um fungo, mas não é para o mesmo tipo que tem que ser tratado. Então, assim, não é só a podologia que a gente está errado aí com a melaleuca universal. A indústria farmacêutica, pra você ter ideia, hoje, Valéria, a gente tem 2 antimicóticos, né? Orais. Nós temos a linha dos óleos e a terbinafina. Só que Sim. ninguém conta que a linha dos óleos é para o gênero Cândida. Inclusive, quando a gente tem candidíase, né? O que a gente toma? Fluconazol. Opa, perfeito, é isso mesmo, porque é para o gênero Cândida. Só que você tem um tricófito e tomar produtos as medicações da linha dos óleos, você vai ter uma resistência. Fora a metabolização, né? Que é horrível, que faz muito mal, o efeito colateral é muito É um grande, efeito né? colateral. Eu já gosto mais da terbinafina. Além de ser a região dos dermatófitos que acaba abrangendo todas, a metabolização é bem diferente. São os resquícios na urina e no xixi e nas fezes. O médico dermatologista, ele não faz o exame de micológico, né, para ministrar medicação, será? Não, eles não fazem. Quem faz os exames hoje, micológicos e cultura fúngica, ou é biomédico, podólogos. Eu costumo dizer que nós, podólogos, somos as pessoas mais preparadas para fazer esse exame. Sabe É por mesmo? quê? Não. Opa, porque a gente tem todas as ferramentas possíveis. Vou falar ela em biomédica, tá? Você vai chegar lá no laboratório, eu vou fazer uma coleta da sua unha, para a gente verificar ali qual o tipo de fungo presente. Eu tenho lá uma lâmina 15, um cabo de bisturi, a placa de Petri. Acabou. Eu vou pegar a lâmina 15 e vou raspar a sua unha. Ok? Aí vai vir uma resposta que não tem fungo. Ou se você tiver uma micose superficial, porque eu tô tirando a superfície das unhas, né? Só a parte superficial. Aí, vamos lá. Ellen podóloga. O que eu tenho para mim coletar? Eu tenho broca, eu tenho fresa, eu tenho bisturi 208, eu tenho um micromotor e eu tenho um alicate. Eu não vou coletar só a parte superficial. Eu vou coletar também a parte subunguial. 90% dos fungos estão instalados na parte subunguial das unhas. Não são superficiais. Entendi. Aí o que acontece? O exame do laboratório dá falso negativo. Ou falso positivo. Ou seja, a gente continua sem saber. Aí é aquela unha com aquela tricófito rubro protuberante, gigante, que tem 20 anos. Ele vai no dermatologista, a dermatologista encaminha para um laboratório, raspa superficialmente o tricófito subungual, vai dar negativo. Ele vai chegar e falar assim, ó, a doutora disse para mim que tá negativo. Tem fungo nas unhas? Não. E aí? Se você está preparada para fazer uma coleta, você fala, então, eu vou fazer uma coleta para você, uma coleta diferente, a gente vai ver o resultado. Inclusive, meus pacientes falam assim, pode ser a coleta do plano de saúde? Eu falei, não, só aceito a minha coleta. Porque vai encaminhar para um técnico de laboratório ou para um biomédico e vai ser a raspagem superficial. Por quê? Entendi. Porque o laboratório não vai te fornecer. Então, o que você está me falando é que falta um posicionamento de nós podólogos nesse aspecto. Exatamente. Inclusive, quando eu ensino um podólogo a abordar um biomédico num laboratório de análises clínicas, eu peço para ele conversar sobre o fungo subungual com o biomédico. Eu inverto e pergunto ao biomédico, como vocês coletam os fungos subunguais? Não coleta. É interessante isso. É muito interessante. Nós, profissionais podólogos, a gente tem um respaldo, a gente tem um preparo, e talvez a gente nem saiba disso. Com certeza.
Eu acho que falta um preparo aí. Falta E preparo. talvez você saiba disso porque você se aprofundou e você dissemina esse conhecimento, né? Sim, Espero que todas as meninas que já tenham feito o curso com você tenham essa informação. tem sim, pode ter certeza. Mas, igual eu digo, né, para chegar até a coleta, né, você precisa conhecer porque vai o gênero, tipo e estrutura. Porque através dessa coleta, vai lá, nesse exame, vai estar te dizendo o gênero do fungo, você tem que conhecer sobre o gênero, sobre o tratamento e sobre a estrutura. Nada adianta você fazer uma coleta e eu vi lá escrito um epidermófito flocoso, SPP, ou SP, e você não sabe nem o que está significando a sigla SP e SPP. Sim, com certeza. Vai ficar a mesma coisa. Vai ficar a mesma coisa. Aí eu digo, micologia é difícil? Não, micologia é extenso. Necessita de estudo. Por isso que muitos podólogos não estudam. E por isso muitos pacientes não fazem o tratamento, porque precisa de uma coisa que se chama persistência. Porque a maioria dos fungos tem muito mais de 1 ano de proliferação. E o tratamento também vai mínimo 6 meses e Em pode torno de durar anos. Exatamente. Eu falo que é em torno de 6 meses a 1 ano. Quando meu paciente, em 3 meses, eu não tenho resposta, que é muito difícil acontecer, 4 meses aí eu já faço o encaminhamento para o dermatologista para medicação oral, né? Porque eu preciso de ajuda ali também, em Sim, casos. Lógico que esses pacientes que vai poder tomar uma medicação oral, eles têm que estar com a saúde em perfeito estado, não tem problema fígado, rim, não ser um diabético, não ter sistema imunológico comprometido, não fazer uso de medicação imunossupressoras. Então, é muito detalhes que a gente precisa saber. E para você fazer um curso de micologia, você já tem que ter esse embasamento para você chegar em um nível elevado onde você estudou. com certeza. E Senão não se você, adianta. senão não adianta. Por isso hoje eu tenho o curso de iniciante e o intermediário. Porque hoje ainda tem podólogos que não sabem nada sobre micologia. Vai falar para mim sobre a onicomicose superficial, distal, proximal. Beleza, maravilha. Isso aí a gente aprendeu lá no técnico. A gente eleva o nível quando a gente já parte para micologia, estrutura, tipo, gênero, para a gente já vir com o tratamento. Sim. Então, pelo que eu estou entendendo do que você está me falando, a gente tem que entender um pouco mais a fundo sobre o fungos, fazer uma abordagem junto com a anamnese e conscientizar o paciente de forma eficaz. Ele tem que Exatamente. entender a gravidade do problema. Exatamente. Eu peguei uma informação, Ellen, no Fundo Global de Ações contra a Infecção Fúngica, que 300 milhões de pessoas no mundo são acometidas por infecções fúngicas e 25 25 milhões milhões. de pessoas estão sob risco de morte Exatamente. por causa de fungos. E as pessoas não dão muita importância. Passa esmalte. Passa esmalte, Passa esmalte. Aí, lembra lá do que a gente falou do caso da amputação? Sim. Aí a gente falou do sistema imunológico, do fungo sistêmico. Né? A gente sabe que o fungo pode ir para o cérebro. Sim. Então, Mesmo que o paciente tenha uma doença imunossupressora ou até uma doença sistêmica, como é o diabetes, e ele apresente um fungos, ainda que não seja 100% eficiente o tratamento, não tenha resultados
que a gente tenha remissão da doença, você acha que vale a pena a gente fazer uma limpeza para ajudar que aquilo não evolua? Qual é a sua visão sobre esse assunto? Com certeza, mas não tem dúvida. Primeiro, pode ser que ele não tenha uma resposta 100%, mas ele tem resposta. Pode ser que ele tenha 80, 70 ou 90. Todo nada com fungo, ela tem uma predisposição a infeccionar. Lembra, fungo é uma contaminação infecciosa. Sim. Então, assim, é muito comum a onicocriptose, principalmente pessoas de idose com aquela unha espessa, grossa, unhas com fungo, surgir a onicocriptose. A onicocriptose, gente, para quem não sabe, é unha encravada. Isso, encravada, infeccionada, com exudação, às vezes com ou sem granuloma. Então, o que que acontece? Tudo bem que eu não estou melhorando 100%, mas eu estou melhorando 80%. Eu vou proporcionar uma qualidade de vida desse paciente, evitando ele ter uma unha encravada, ele ter uma unha infeccionada, porque ele já é diabético. Ele não pode correr esse risco, É verdade. E é entendeu? bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, não vai ter jeito, então não vou fazer nada. Não, não fazer nada não é uma opção. A gente não estudou para não fazer nada, eu costumo dizer para as minhas alunas, né? Porque a gente trabalha com prevenção, Com né? A gente não é certeza. só um profissional da saúde, a gente trabalha com prevenção e bem-estar do nosso paciente. A Sim. gente não trabalha só com a cura total da patologia. Então, mesmo que você seja um diabético, neuropata, com medicações, com complicações, você vai estar gerando um bem-estar e evitando outras doenças, que Sim. nem é a micologia, mas mas é doenças que a micose, né, pode causar. E vale lembrar, Ellen, você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, quando o fungus fica muito tempo naquela unha, que ele vai provocando uma lesão naquele tecido subungueal, ele ainda espalha para a pele, para a planta do pé, né? Muito comum. 90% das pessoas que têm fungo nas unhas tem na planta dos pés. Aí sabe o que acontece, Valéria? A gente fica ali, quando profissional, se matando para tratar a unha. Não estamos tirando o foco total de fungo daquela região. Enquanto tiver fungo na planta dos pés, eu não curo as unhas. Sim. Então, a gente está apto a cuidar dos pés, em qualquer região que esteja. E hoje a gente já tem tratamento. Inclusive, Que tipo de tratamento, Ellen? tópico. Top. Eu desenvolvi uma medicação à base da terbinafina com a concentração pequena, que não vai metabolizar fígado nem rim, que você passa na planta dos pés, Regina. Regina, me mata, Valéria. Gente do céu. Então você passa na planta dos pés, a pessoa fica em torno de 15 horas com essa medicação e continua tratando com óleo ozonizado. Lembra que o óleo ozonizado, ele é fungicida, bactericida, e a gente tem um resultado fantástico em uma única aplicação. Então a gente tira. Mesmo, Ellen? Eu não sabia disso, não. Até porque eu achava que na pele do pé já seria do profissional de dermatologia. Não, nós somos profissionais dos pés. Sim, com certeza. Se eu posso tratar micose nas unhas, Eu posso tratar na planta do pé. eu trato uma micose subungueal, que é por Sim, baixo das unhas. que é muito pior. Se você tem técnica e conhecimento. Sim, É sempre importante frisar isso. Você tem técnica e conhecimento para aquilo. Por exemplo, essa medicação que eu indico não é uma medicação à base de ácido.
Não vai causar uma reação alérgica muito difícil. Na verdade, nunca nem aconteceu, que eu saiba. Se você, por exemplo, confundi, não era fungo na planta dos pés, era uma desidrose. Porque geralmente depois da desidrose vem o fungo plantar, né? É muito comum quando estoura Porque aquele deixa a líquido. pele muito ácida, né? Exatamente. Então, eu errei. Você não tem problema. Você vai tratar a desidrose e não vai trazer outro problema para o seu paciente. Só que tem que ser finalizado com óleo ozonizado. Por quê? Porque eu vou promover uma descamação naquela pele, uma retirada daquele fungo bem abrasivo. E eu preciso recuperar esse tecido. E sabe o que acontece, Valéria? Que eu não te chamei de Regina, tá vendo? É. Muita gente, sabe o que acontece? Faz aquele desbaste lindo lá na paciente, indica o melhor creme hidratante, o paciente volta no mês seguinte pior. Aí a podóloga fala, nossa, que paciente relaxado. Não, não é o paciente. Você que está alimentando o fungo com hidratante. Porque o fungo Sim, gosta. faz sentido, faz sentido. Você que está errando, profissional. Porque está precisando de um tratamento para fungo na planta dos pés e você está alimentando o fungo com produtos oleosos. Outra coisa que é bem importante falar, tem gente que fala assim, eu usei um hidratante à base de melaleuca. Esquece, melaleuca não tem esse ativo no hidratante para combater um fungo plantar. Mesmo porque as informações não batem, né? O creme hidratante é oleoso, com uma porcentagem mínima de melaleuca não vai tratar. Sinto Sim. muito. Quer usar para hidratar? Hidrate. Se hidratar. Mas para tratamento de fungo, não. Então, assim, tem que estar preparado para isso, para você saber como tratar, né? Uma desidrose. A desidrose, geralmente, a maioria dos casos, homens até, e às vezes estresse emocional. Às vezes não, muito comum quem tem estresse emocional, né? Estresse emocional é boa, né? Quem tem estresse, né, gente? É, é muito comum, né, ter na planta dos pés e a gente tem que estar bem preparados aí para a gente tratar. E como é que a gente identifica a micose na planta do pé? A gente faz o exame? Cultura fúngica ou micológico. Entendi. Porque ele tem uma característica muito peculiar, né, Ellen? Tem. Ó, um dos fatos que as pessoas perguntam assim, Ellie, quando eu sei que é fungo? Gente, primeira coisa, unha com fungo não cresce. O fungo alimenta de queratina. Então vai ser aquela unha que você vai estar gastando sempre ali e vai estar resistindo ao fungo e você lutando contra ele. Quando eu sei que uma unha tem fungo? É simples. Você olhar a circulação sanguínea dessa unha e você ver se essa unha está crescendo ou não. Ali você já começa a identificação se tem fungo ou não. Planta dos pés. Vai ter escamação nos dois pés. Um pé sempre vai ter um nível mais elevado de escamação do que o outro. Porque provavelmente foi o pé que começou com a primeira unha contaminada. Entendi. E se a pessoa tiver, junto com esses sintomas que você falou, um quadro de saúde bem problemático, bem delicado, eu diria. Vamos dizer Sim, que a pessoa esteja tomando quimioterapia, por exemplo. Quimioterapia, tenha diabetes junto sim. e apresente esses sintomas do qual você está falando. A gente consegue ter uma resposta bacana, Consegue. razoável, vamos dizer assim. Sim. Igual eu te falei, de repente, pelo quadro imunológico dele no momento, você não consegue um tratamento 100%. Por exemplo, é muito comum quem faz quimioterapia ter o descolamento, ter o início de proliferação fúngica, que já é notado muito rapidamente por causa dos efeitos químicos, e você ir lá e já fazer uma limpeza e ter uma resposta muito rápida.
E geralmente, quando me corrija se eu estiver errada, por favor, que eu não tenho a tua bagagem, estou aqui na condição de aluna também, aprendendo que nem todo Imagina, mundo. eu sou aluna até hoje, E sempre seremos, né? né? A unha de quem tem um quadro similar a esse que eu estou te passando, ela esfarela, né? Ela parece Sim. úmida, ela não é aquela unha ressecada. Estou falando Não, bobagem? não tá. Eu brinco que é a imunidade gritando, né? Gente, põe uma coisa na cabeça. Quando a sua imunidade não está legal, os primeiros lugares que vai apresentar é cabelo e unha. Boa, boa mensagem. Você vai ter queda de cabelo, você vai ter um cabelo danificado, um cabelo sem vida, um cabelo sem cor. Você vai ter unha quebradiça, unha com proliferação fúngica, unha com descolamento é muito fácil. Então, assim, ó, primeiro, eu vou resolver? Não, meu bem. Primeiro é de dentro para fora. Sim, boa. Primeiro, a gente tem que deixar e saber da imunidade do nosso paciente. Nós não salvamos o mundo. Nós tratamos nas nossas condições, entendeu? Sim, Porque assim, você trata, eu trato, mas não é só eu, porque essa paciente, por exemplo, vamos lá, esteja com câncer, ela está fazendo todo um processo, um acompanhamento com vários médicos, com a nutricionista, está lutando contra a alimentação, que a maioria das pessoas que têm câncer não consegue alimentar direito automaticamente, né? Nem só por isso, mas por causa das medicações, a imunidade vai lá para baixo. Eu vou recuperar essa unha em 60 dias? Não não. vou. Até porque o teu corpo está todo lutando ali para combater todo esse problema mais sério. Não está nem Exatamente. preocupado lá com a unha. Aí eu volto para você e falo: eu estou tratando as minhas condições, mesmo porque eu tenho uma ficha de anamnese dele completíssima e eu já sei do quadro de saúde dele. É igual você tirar uma foto e mandar para mim, Ellen, é fungopsoríase. Falar, meu amor, eu não consigo te ajudar. Eu não sei quem é seu paciente, eu não sei onde ele vive, eu não sei como ele trabalha, eu não sei como ele alimenta, eu não sei se ele tem doença imunológica, eu nem sei do estado dele, eu não vi nem o tipo de pisada, não sei nem como ele anda. Como eu vou te dar uma resposta se é fungopsoríase? É. E é muito legal você falar isso, porque isso é muito corriqueiro no nosso meio. Sim, sim. Então, assim, além da micologia, você vai precisar saber sobre biomecânica, sobre estrutura de unha, hipercurvatura. É importante você saber a micologia? É muito, mas é importante você também saber de outras áreas. Sim, para poder ajudar. Eu diria que não é importante, eu É diria que essencial, é necessário. com certeza. Ellen, me fala uma coisa: qual é o grupo mais suscetível a contrair fungos? Tem um grupo de pessoas, aquele Tem. estereótipo, não, esse aqui normalmente vai ter. Qualquer pessoa que faz uso de imunossupressor, qualquer pessoa que tem uma doença imunológica, seja ela qual for, o diabético, hepatite, HIV, qualquer doença que mexe com a imunidade. Pra você ter ideia, o Trichópteron rubro, por exemplo, que é aquele fungo mais resistente, é muito comum nos diabéticos. Outra coisa muito importante, que você vai identificar o paciente pela unha. 90% desses casos que eu vou falar, tá? Quando o seu paciente chegar no seu consultório com as 10 unhas dos pés acometidas de fungo, não é comum. Esse paciente, 90% dos casos, tá, gente? Lembra dos 10, tem doença imunológica. Tá. Ou você tem fungo no hálux, no quinto dedo, no hálux, no segundo e no quinto, no terceiro ou no quinto, mas em todas as unhas
doença imunológica. A não ser que, vamos lá nos 10%, essa pessoa usa um sapato de segurança, já deixou, sei lá, uma tonelada cair ali e teve trauma em todas as unhas. Esses casos extraordinários. Tá. Mas senão você já identifica. E você sabe que no exame de cultura fúngica, quando vem um tipo de IFA, um tipo de estrutura, num simples coleta de exame, já diz sobre o sistema imunológico do paciente. Ah, é? Sim, Por que, Ellen? porque o fungo ele tem uma estrutura vegetativa. Sim. Aí nós vamos lá ter a hifa septada, a hifa não septada, a hifa sinocítica. Quando vem dizendo que a hifa é sinocítica, é que está correlacionada à doença imunológica. Ah, tá. Muito Então, legal. olha a responsabilidade de você, podólogo. Uma informação em apenas uma coleta de unha. Sim. Tem que Se estudar, você né? não souber interpretar esse laudo, você pode deixar passar batido. E continuar chovendo no molhado, né? Uma coisa muito importante que eu falo, sabe? Pacotes. Pacote de laser, pacote de laser. Como você vende um pacote de laser se você não sabe nem qual é o gênero de fungo? Se você não sabe nem o que vai vir na resposta de um laudo, que essa pessoa pode ter uma doença imunológica e não saber, vir uma hifa sinocítica, ela tem câncer ali, está desenvolvendo o câncer, e você começou o tratamento dela com laser? Sim. É que eu acho que profissional de saúde não deve vender pacote. Eu também não trabalho nada contra, cada um faz da vida o que Cada um quer. faz o que quer, mas Ou se você quiser vender um pacote, você tem que ter no mínimo conhecimento. Ó, é um tricófito rubro, isso aqui demora 1 ano. Ó, esse aqui é um gênero cândida, bem recente. Em 3 meses, em torno de, eu trato você. Porque se você vende um pacote de 2 meses e o fungo demora 1 ano, você pode ter certeza que esse paciente vai ficar descontente. sim, ele vai se sentir enganado, né? E a E gente não pode. você não vai ter, como eu digo, uma valorização profissional nesse caso, né? Porque vai achar que tu chutou só para ganhar dinheiro. Exatamente. E vale lembrar que cada indivíduo, como a própria palavra já diz, é único. A gente nunca Exatamente. sabe a resposta que aquele organismo vai dar para a gente. E você sabe que as pessoas falam assim para mim, nem todas as unhas têm que ser quadradas. Eu falo, não, não existe pé universal. Isso mesmo. Isso Tem unha também que... é muito comum, né, a gente escutar. Então tem unha que eu vou ter que cortar um pouquinho a lateral. Cada caso é um caso. Eu não posso A gente tem que respeitar generalizar. a anatomia da unha. Exatamente. Exatamente. Às vezes a unha Então, fica bonitinha, quadradinha, mas quando ela começa a crescer, ela começa a entrar em cripto e a pessoa. e outra, é só observar o estilo de cutícula. Você não tem a cutícula mais quadrada? A unha geralmente vai ser mais quadrada. Se você tem o estilo da cutícula arredondada, não tem como você deixar quadrada em cima. Observa a anatomia para você ver. É, mas é verdade. E às vezes precisa dar uma ajeitadinha ali no canto para aquela unha não Exatamente. Às vezes pegar. tem um corte, uma broca lateral, uma Exata, 718, para dar uma finalização. Então, sim. a gente tem muita coisa aí que a gente pode usar. Legal, legal. Você está falando isso. E a idade avançada colabora também? Depende do sistema imunológico, depende da alteração mecânica, depende como que tá esses dedinhos, se tá em martelo, se tá em garra, se estão alinhados, se estão desalinhados. Se estão sobrepostos, por que eles estão sobrepostos? Usou muito salto na juventude? Vai pagar o preço, né? Depois. Sim. Então, assim, não tem como eu falar que a idade avançada é muito comum a proliferação fúngica, porque eu conheço muita gente de idade avançada que estão com a saúde perfeita, melhor do que a minha com 40. Outro dia eu conversei com a Adriana aqui,
nós falamos sobre senescência e senilidade, né? Que Sim, as pessoas não sabem a diferença, não sabiam, né? Agora sabem. Então a gente quando a gente envelhece de forma natural, sem patologias, né? é Então comum você não ter nada. é comum você não ter nada, né? Parece incrível, mas não é. Não é. É É uma conta possível que bate perfeitamente. quando a gente cuida da saúde. E como é que veio a ideia? A Ellen, ela tem uma empresa que fabrica produtos de podologia, mais especificamente de fungos, né? Exatamente. A ideia surgiu da necessidade. Que você via que não tinha no mercado. Sabe como começou? Quando eu comecei a fazer os testes lá na faculdade, eu comecei a contar para as minhas amigas. Falei, cara, tô testando, manipulei uns e tá dando super certo. Aí elas viraram e falou, ai, manipula para mim também, ó, tô com esse caso aqui, começou a mandar os casos para mim. E eu comecei a manipular na farmácia de uma conhecida minha. E aí eu comecei a manipular para uma, manipular para outra, para outra. Um dia essa farmacêutica me chamou e falou assim, eu preciso conversar com você. Pois não, o que que eu fiz de errado? Eu tô fazendo tudo tão certinho, né? Eu não posso manipular mais para você. Falei, não, por quê? Porque você está manipulando muito produto. Não posso. Ó, esse mês você manipulou 50 Fungitri. Falei, jura? Foi tudo isso? Porque eu perdi a conta. Ela falou, Ellen, você precisa começar a fabricar. Aí eu fui procurar um laboratório, aí eu fui procurar a Anvisa. Primeiro a gente passa, né, por todo o processo. Enfim, hoje é fabricado, tem registro na Anvisa, é tudo muito legal. Mas a ideia veio da necessidade, porque não tinha, porque eu estava cansada de tratar aqueles fungos e não ter resposta. Quer dizer que para manipular tem uma limitação de Na quantidade? verdade, na verdade, nós podólogos não podemos manipular. Não, eu sei, você podia porque você era biomédico. E eu tinha um contato com a farmácia de uma fórmula que era minha, Sim, né? É, porque assim, ó, eu não posso vender produto manipulado. É proibido por lei. tá, Por não ser venda, tem uma cota mínima para sair daquela farmácia, a mesma fórmula. entendi. Mas que isso já excede, Já excede. entendi. Então, assim, e na verdade excedeu por falta de percepção mesmo. E aí eu fiz uma pesquisa com essas minhas amigas e elas falaram, pelo amor de Deus, é ótimo, é maravilhoso. O Fungitri, que é Por que o Fungitri? Porque ele é para tricófito. E é pro fungo mais resistente que nós temos hoje, é o tricófito rubro. Tá. E aí eu fui, fabriquei, patenteei e deu super certo aí, graças a Deus, está sendo um sucesso em todo o Brasil. Que legal. Quanto tempo você está com a empresa? 3 anos. Nossa, que legal. Três E, anos já. e é muito eficiente, você tem tido respostas legais, eu ouço as pessoas falarem muito. É gratificante, sabe? Quando as pessoas vêm te dar um feedback falando essas coisas, eu brinco, não é dinheiro, é satisfação profissional, né? Eu não vivo mais sem o Fugitri, sem o Hiperfunge, o óleo ozonizado é maravilhoso. Então, é uma realização minha quanto profissional. Eu costumo dizer que hoje eu sou um profissional bem realizada e sou abençoada também por Deus, claro, né? Porque se não fosse tanta iluminação divina, a gente não chegaria a tantas respostas também, que eu E não acredito tem muito. contraindicação, né, Ellen? Não tem todos os produtos naturais. Sabe que eu estava lendo um livro esses dias de podologia? Aparecida Bobonato, Tá. que achei super incrível, viu, gente? Super indico.
dos estudos dos produtos naturais, quem veio para o Brasil falando, né? Os índios, o Padre Anchieta. Gente, então os produtos naturais foi as primeiras medicações que nós tivemos. Sim, a gente costuma falar que a medicina integrativa, mas não é integrativa, são os nossos primórdios usaram esse. Exatamente. E toda medicação, o farmaco, vem de um fundo natural, vem de um Sim, extrato natural. é, Né? O metiolate era uma planta, é uma planta. O metiolate surgiu de uma planta. Só que aí, infelizmente, veio uma indústria farmacêutica gigantesca e atropelou tudo isso e nos intoxicaram aí de medicações excessivas. Veio para o bem, mas tudo em excesso, como a gente diz, né? E a gente focou nessa indústria, eles brilharam nossos olhos aí, ao ponto de a gente ficar tão cego de não enxergar as ações e os benefícios que numa mata, né, numa selva que é o Brasil, com tantas plantações de produtos benéficos, a gente não acabou enxergando. sim, é verdade. Na verdade, as medicações elas são imitações dos benefícios que as plantas faziam com a E gente, aí né? já tem genérico, já tem similar da Sim, imitação, já tem, já está chegando no quarto grupo e a gente não está entendendo que a gente tem essa medicação na mão, é. talvez até em casa. E não precisava ter tanta intoxicação de medicação, porque eu não sou contra. Eu costumo falar que eu não, lógico que eu não sou contra, elas estão aí para nos Não, para ajudar, ajudar, não podemos ser, né, tão radical. exatamente, Mas nem às vezes retrógrado. a gente lança a mão de algumas opções melhores por conta de Ex- medicações que vão te intoxicar, vão te trazer efeitos colaterais, porque as medicações não conversam dentro da gente e acaba exatamente, sobrecarregando alguns órgãos vitais, né? exatamente. A Né? gente tem que ter essa. Isso aí, eu falo que isso aí eu adquiri com inteligência emocional, sabe? É, Depois dos anos testando, observando, você fala, poxa, eu como podóloga posso usar tanto produto legal e tô ali atrás indicando itraconazol, cetaconazol. E enquanto isso eu tenho uma resposta tão positiva com o que eu tenho no meu gabinete. Lógico que até as respostas positivas, até esses tratamentos naturais, né, precisa de uma combinação de pHs, de uma concentração mais de um do que do outro, é uma junção de vários ativos, mas são naturais. sim. A gente precisa entender que não é porque é natural a gente pode fazer uso indiscriminado. A gente precisa Exatamente. ter. Lembra que a gente falou melaleuca pura, causa ferimento, corrosão Sim. na pele. Enfim, é conhecimento que a gente adquire só estudando. Nossa, Ellen, foi muito legal. Eu queria que você desse dicas para as pessoas, falasse como elas podem evitar e se cuidar um pouquinho e procurar o podólogo, né? Exatamente. Hoje nós temos podólogos aí que estão avançadíssimos, estudando, lutando para trazer esse conhecimento para o paciente. O paciente ele tem que ser disciplinado. Gente, são coisas básicas, sabe? Fazer a limpeza nas unhas, tomar o banho, concentrar o sabão nos pés, esfregar os pés, secar entre os dedos, né? Não fica tomando medicações aleatórias, sempre pede a informação de um profissional, seja um podólogo ou um dermatologista. Valorize o seu podólogo. O podólogo está aí para ajudar. A podologia está cada dia evoluindo mais. O conhecimento chega para todos. E o podólogo sempre está preparado, né? Para atender o seu paciente da melhor forma. E o podólogo que não tiver, vem comigo, vamos estudar, vamos fazer correção guial, vamos estudar ácidos, vamos estudar micologia e vamos evoluir. Eu fico muito feliz, porque assim, ó, meus alunos de todas as turmas fazem todos os cursos, sabe, Valéria? E o mês passado, eu peguei uma turma de 35 alunos numa escola em Campinas, e esse mês todos eles vão fazer o curso de novo.
ou outro segmento. E eu falei, nossa, que bom que vocês todos vão fazer. Ele falou assim, porque tudo que você ensinou, a gente já aplicou. E teve resultado. Tivemos resultado. E geramos até receita para fazer outro curso. Olha que bacana! Então, Isso não aí tem preço, né? não tem preço. Por isso eu digo para você, sou uma profissional realizada. Mas é isso que a gente estava falando antes da gente começar o nosso bate-papo aqui no ar. Quando a gente toca a vida das outras pessoas, a nossa vida faz muito mais sentido, né? Sim. Eu não tenho resposta monetária desse trabalho que eu estou fazendo, mas é de muita satisfação eu conseguir contribuir com as pessoas, levar Exatamente. informação, levar outros caminhos, abrir a cabeça das pessoas, porque uma vez visto não dá para desver. Não. A partir do momento que você sabe, você vai buscar outros E caminhos. eu costumo dizer assim, sabe? Informação, conhecimento não te gera concorrência. Nós somos Não, colegas de trabalho. com certeza. A gente tem que mudar muito essa mentalidade que entregar Da muito competição, né? Da não rivalidade, dá. não é nem da competição. Gente, eu costumo dizer, né? Eu estou escrevendo um livro e eu falo assim: eu vou arrumar trabalho aonde eu for, porque onde eu for vai ter pé. Com certeza, é verdade. E onde tem pé tem um cliente. E quantos milhões de pés tem por aí? Exatamente. Aí a Ellen estuda sobre fungos, a Valéria estuda sobre outra coisa, o outro colega estuda sobre outra coisa, E a e a gente vai gente passando essa informação junto. para todo mundo. Exatamente. É Eu isso. aprendo com o Alberto. E falar nisso, ó, vai ter um congresso muito importante, de 18 de junho, em Campinas, tá? O segundo encontro de podólogos no Hotel Nacional Inn. Quem estiver escutando, estão todos convidados. Eu e o Alberto Malaquias, já é o segundo ano que a gente organiza. E vai ter muitos profissionais de peso na podologia. Isso também eu tenho o prazer de contribuir, sabe? De trazer comunicações, de trazer informação na podologia para os alunos, né, de São Paulo, de outros estados que quiserem vir. Está lá no meu site, helenviana.com. Quem quiser mais informação, dá uma olhadinha lá. Se você é profissional podólogo, quer participar de um congresso próximo aqui de Campinas, ou de São Paulo, vai ser bem legal e eu vou estar divulgando e a gente vai programar mais. E vocês também está convidada, que eu já convidei você, Obrigado. para esse nosso congresso, que vai ser assim outra realização na minha vida. Legal. O Alberto é muito gente boa. Ele é Muito um gente boa. profissional com a competência. Eu comecei como professora dele e hoje nós estamos juntos na organização. São profissionais que dão oportunidade para profissionais evoluir e a gente precisa passar isso para os alunos aí, profissionais que já estão no mercado. Até né? porque a gente não consegue atender todo mundo, né, Ellen? A gente precisa Não. dividir o conhecimento para trazer mais gente de peso para a podologia. Exatamente. Então, assim, eu procuro, sabe, lançar meus cursos, congresso. Eu tenho um sonho que é implantar a podologia, serviço público totalmente gratuito, e provavelmente eu vou realizar, se Deus me permitir. Então, assim, o que depende da podologia evoluir depende de nós, cada um fazendo sua parte. Sim, estudando para ganhar o respeito das pessoas, né? Que é só assim que a gente consegue, com Exatamente. conhecimento e evoluindo. Ellen, eu adorei nosso bate-papo. Você gostou de conversar Eu comigo? amei, eu nem vi o tempo passar, gente, foi muito Não, rápido, a foi gente gratificante. nós somos entusiastas desse assunto, minha filha. A gente varava a noite aqui. Se a gente fosse falar, né, só de fungos, a gente ficaria dias. Sim, a gente deu uma E explanada, passou consciência para as pessoas. E eu quero deixar aberto aqui que, para quem tiver alguma dúvida, pode perguntar no direct da Ellen. claro, no meu Instagram, helenviana.oficial, né? Me mande em direct. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder, eu prometo. Com certeza. Tem outras E redes sociais?
Tenho sim, tenho da clínica, a clínica Ellen Viana, que eu tenho uma clínica aqui de podologia e estética. Inclusive, eu estou até promovendo cursos para os alunos virem até a clínica para conhecer a parte de estrutura. E Facebook, Ellen Viana. Tá legal, Ellen. Eu aqui sempre no final do nosso bate-papo, eu peço para o colega deixar uma mensagem, seja uma frase, o que vier na tua cabeça. Deixar uma mensagem para a galera que estiver nos ouvindo. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Seja grato por ter essa profissão. Gratidão e conhecimento cabe em qualquer lugar. Então, seja grato aos seus professores, seja grato a quem te proporcionou a ser podólogo e tenha gratidão por todos os que te ajudaram. Sim. Então, muito mais amor na podologia. Você não tem que ser só um podólogo, você tem que ser um ser humano incrível, um ser humano cheio de amor, um ser humano cheio de paciência. A gente não mexe só com os pés, a gente lida com a dor das pessoas. Gratidão, conhecimento e paciência é a minha mensagem. Eu acrescentaria humildade. Opa! Né? Geralmente, quando a gente vem da gratidão, sempre tem que ter humildade, né? É verdade, é verdade. Tá certo. Ellen, muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter falado com você. Eu não conseguia vislumbrar outra pessoa de falar desse assunto tão delicado e de extrema importância e que a gente vê que é tão negligenciado se não fosse com você. Eu que agradeço o convite. Já era para a gente ter gravado esse podcast há muito tempo. Pula Mas, essa gente, parte. é que às vezes eu demoro um pouquinho. É muitos alunos, você entende. Mas eu estou maravilhada, eu estou feliz, eu estou contente e gratidão por ter me escolhido. Eu é que agradeço, Ellen. Muito obrigado, boa noite e Boa noite. até os congressos da vida. A gente se encontra. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Até Tchau. mais.